Saudações e bem-vindos. Está em curso no país a escutação que pode conduzir à revisão ou não da Política Nacional de Terras. A escutação foi lançada faz algum tempo pelo chefe do Estado, Filipe Nunes. Hoje, para uma reflexão sobre a pertinência da revisão ou não da Política Nacional de Terras, convidamos o professor João Mosca, com um longo percurso em questões ligadas à terra em Moçambique. O professor João Mosca é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. Bom dia. Professor, do seu ponto de vista, qual é a pertinência da revisão da Política Nacional de Terras? Bem, a pertinência dependerá da possibilidade ou não de alterações importantes na própria lei, não é? Uma questão muito debatida ou muito sentida por certos sectores da sociedade, sobretudo o setor empresarial, é a questão da privatização ou não da terra, assunto que não vai ser tema de reforma, não é? Porque imediatamente na primeira intervenção o Sr. Presidente referiu que isso não seria motivo, não seria um ponto de alteração, não é? Em qualquer caso, também se coloca outra questão, que é se a atual lei de terras está ou não desfasada da realidade, para justificar a tal alteração ou ajustamentos da política de terras. A mim parece-me que, e a realidade, vários estudos que fizemos, revelam que a lei, ela própria, não parece estar desfasada, não é? O que está desfasado é outros aspectos, que não propriamente a lei e o seu regulamento. Os aspectos importantes portanto, a lei ela própria parece-me que não é um problema sobre as questões da terra, os problemas são outros, não é? Nomeadamente o seguinte: primeiro é a eficácia do aparelho administrativo das questões relacionadas com a terra, por exemplo, o acesso a pedidos de doates, são diferentes níveis de acesso, o Estado, o aparelho da burocracia relacionado com o assunto é muito moroso, demora muito tempo. Por outro lado, existe um grande nível de centralização das decisões, aquilo que é a capacidade de decisão local e mesmo a nível provincial é bastante limitado. Portanto, a partir de certo número de hectares, os despachos têm que ser ministeriais e outros ao nível do Conselho de Ministros e Presidência da República. Tudo isso faz com que os processos sejam muito morosos e os investidores, para a atribuição dos doates, têm tempos rápidos que muitas vezes não são compaginados com os tempos de concessão de doates. É verdade que há o programa de Terra Segura, que se constitui a entrega de doates aos camponeses, às comunidades. Foi uma iniciativa ótima, é ainda uma iniciativa ótima, mas era uma meta muito alta da atribuição de doates. De qualquer modo, se a meta não foi alcançada, é importante que continue a haver esse processo de atribuição de doates às famílias que dependem principalmente da terra, não é? E às comunidades também, e também agricultores médios, grandes, etc. Portanto, a primeira questão é o funcionamento do aparelho de Estado, não é? Do Estado ligado a isso. Um segundo ponto é a seriedade com que as participações das comunidades fazem, não é? Muitas vezes as auscultações não são muito bem feitas, não são preparadas, as populações não têm conhecimento suficiente da lei para o pronunciamento e inclusivamente, existem em alguns casos processos não sérios ou desonestos mesmo, quando se ocupa uma terra por parte de alguma empresa grande, fazem-se promessas aos camponeses que depois não são concretizados. Isso há vários casos desse tipo. Outro aspecto relacionado com a terra é
a questão dos reassentamentos forçados que estão relacionados com a ocupação de terras por parte de grandes empresas. Esses reassentamentos, regra geral, não cumprem os requisitos da lei de reassentamentos, as promessas não são cumpridas e, regra geral, a entrada de grandes investidores no meio rural, regra geral, alcançam negativamente as populações. Por outro lado, ainda outro aspecto importante que poderia ser melhorado é a questão da ação do Estado sobre as terras que não estão sendo aproveitadas. As chamadas terras ociosas. Portanto, há muita terra ociosa com atribuição de doates para empresas e para pessoas individualmente e que o Estado já deveria ter intervido na medida em que não estão sendo aproveitadas nem são cumpridos os programas de ocupação e de investimento que deram suporte à decisão da atribuição do doate e o Estado não tem atuado nesse sentido, né? Essa é uma questão muito importante que deveria ter sido já atuado, já objeto de atuação, não é? Por outro lado, existem também conflitos de interesse no sentido de ocupação da terra. Por exemplo, terra para agricultura, terra para urbanização, terra para diferentes fins, como por exemplo, porque é que nas zonas das cinturas à volta das cidades, que antigamente estava cheio de produção agrícola, pequenas espécies, agora estão a desaparecer. Estamos a falar das históricas cooperativas agrícolas. Cooperativas agrícolas, exatamente, os chamados gabinetes de zonas verdes que havia e que fomentavam a agricultura. Neste momento, não só esses gabinetes deixaram de existir, como também a área para a agricultura à volta das cidades é cada vez menor devido ao maior preço que a terra tem quando é vendida para imobiliário, não é? Isso são casos evidentes em muitas partes, em muitas cidades de Moçambique, sobretudo Beira e Maputo, onde as antigas zonas de agricultura deixaram de ser. E essas zonas de agricultura, zonas verdes, são muito importantes, primeiro porque dá rendimento às famílias, empregam famílias, e isso reduz a pobreza das pessoas à volta das cidades e alimenta as cidades com bens produzidos localmente e no lugar de estarmos a importar esses bens ou de estarmos a trazer esses bens de distâncias longas, o que os transportes encarecem muito, esses produtos depois se refletem ao nível do consumidor. Portanto, o conflito de utilizações diversas da terra é uma questão que também não tem tido uma certa organização e também controle por parte dos municípios das grandes cidades. Portanto, em resumo, o que eu poderia dizer, mais do que a reforma da terra, é que deveriam atuar em função daquilo que a própria lei de terras prevê e isso não tem acontecido. E esse é talvez o principal problema. Agora, se há reformas da lei que com certeza recairão sobre estes aspectos fundamentais, portanto, descentralização, auscultação, a participação comunitária na gestão de terras, regulação e fiscalização das grandes ocupações de terras sem aproveitamento. Se isso sofrer alguma alteração, depois mantém-se a questão fundamental, que é a questão da eficácia e da operacionalização do Estado no cumprimento da lei. E isso não se altera facilmente, porque há muitos jogos de interesses, há conflitos de interesses, há questões económicas, há pessoas do poder relacionadas com a terra e, portanto, mexer nisso tudo torna-se muito difícil, não é? Ora, se vamos fazer uma reforma da letra da lei, reforçando o poder e a influência da auscultação, reforçando a gestão das comunidades na terra.
aumentando o conhecimento das comunidades sobre a lei e o regulamento de terras, etc, etc. Mas depois não existe atuação de cumprimento, ficamos na mesma. Portanto, a questão-chave aqui é institucional e não a própria lei em si, não é? Aliás, Moçambique é especialista na produção de boa, excelente legislação, mas o nível de cumprimento é quase abaixo disso. Quer dizer, sim, teoricamente pode dizer isso, não é? Mas também depois existe o raciocínio ao contrário. Mas se é tão boa, porque é que não se ajusta à realidade, não é? Isso, concretamente, para as diferentes utilizações da terra, não é? Por exemplo, a lei é boa porque permite questões de defesa, salvaguarda de questões ambientais, como, por exemplo, não criar imóveis ou não construir infraestruturas a partir de certa distância do meio das estradas. Mas em termos práticos isso acontece, professor Irmãos? Como? Portanto, este dispositivo, em termos práticos, não acontece, é observado? Não acontece. Portanto, vemos construções mesmo à beira da estrada, vemos construções mesmo junto da praia, sem salvaguarda das questões ambientais e de segurança dos próprios cidadãos, o que voltamos ao mesmo, são as questões de regulação e fiscalização que o Estado falha bastante, muito mesmo, não é? Então, são aspectos que não sei como é que a Comissão vai tratar esse assunto, mas, sobretudo, como é que o Estado depois vai tratar do assunto. Então, na opinião do professor Mosca, para se sanar os aspectos que enumerou aqui, não precisamos necessariamente de alterar a política nacional de terras? Eu penso que não é preciso. E em relação à lei de terras, não é preciso alterar a lei de terras. Quando muito, alguns aspectos de descentralização, sim, penso que seria possível, na medida em tornar o Estado, a nível local, com maior capacidade de decisão sobre a utilização e decisão sobre a atribuição de doates, sobre a capacidade de atuação do Estado a nível local no incumprimento daquilo que está previsto, seja na atribuição de doate, por exemplo, os projetos de investimento ou ainda questões relacionadas com o ambiente que nós acabamos de referir e ainda as questões da ociosidade. Portanto, deveria haver uma maior descentralização, de forma a permitir que a atuação seja mais rápida no local e com conhecimentos diretos sobre os assuntos, não é? E isso também depende muito da capacitação dos órgãos de Estado a nível local para poder atuar dessa maneira. Portanto, se o Estado a nível local, distrital e mesmo provincial não tem os recursos humanos e materiais necessários para atuar, então volta-se a pôr a questão da capacitação institucional a nível local para permitir que o Estado desempenhe as suas funções a esse nível, não é? E não centralizar tudo, depois todos os processos ficam afunilhados a nível da central, demora-se tempo, trata-se mal os assuntos, aparecem os lobbies, aparecem as influências que depois acabam por deturpar completamente a aplicação da lei. A atual legislação sobre terras em Moçambique é tida como sendo progressista desde que entrou em vigor já faz algum tempo. O que é que pode representar uma eventual mexida forçada? Quer dizer, não sei, depende do que é que se mexe, não é? Eu penso que uma questão central que o discurso do Presidente disse que era a questão da privatização, que não se toca. Ok, ele pode decidir que a lei não se altera nesse sentido. Agora, isso não significa que as pessoas não discutam e não conversem sobre o assunto e não coloquem os seus problemas. Portanto, a própria Comissão de Revisão de Terras, da Política de Terras, não deveria limitar a sua discussão quando chega o problema da privatização. Pelo menos seria importante ver, auscultar, ouvir quais são as opiniões à volta do assunto, porque mais cedo ou mais tarde esse problema vai se colocando sempre, não é? E depois os assuntos económicos, a pressão económica vai exercer sobre a política cada vez mais força até o ponto que vai haver privatização. Agora, porquê é que não há privatização? Eu tenho uma tese que é a seguinte: neste momento, grande parte das grandes superfícies, grandes áreas com doate, são atribuídas a ou grandes empresas
que elas próprias têm interesses em ligações e alianças com interesses económicos locais, seja empresariais como políticos, e a estes políticos, e muitos destes políticos e empresários têm muitas terras ociosas. Ora bem, o que se passa é que neste momento ainda não há uma entrada massiva de capital, de investimento, que exija grande utilização de terras. Há sim alguns casos de florestas, de machambas disto ou daquilo, algumas fruteiras, mas ainda não é uma entrada massiva que exige uma ocupação pelo capital de grandes áreas, de quase grande parte do território nacional. Ora, e também da parte do turismo, na costa, etc. Essas áreas, por exemplo, na costa, está toda ela ocupada, com doate. Ora bem, se não há ainda entrada do capital, então essas elites que possuem os doates não têm a quem vender. Então mantêm-se privadas. Quando chegar o capital, com ofertas de volumes importantes de dinheiro pelo solo, a essas pessoas, nessa altura, já lhes interessa privatizar. Então, nessa altura, haverá forças daqueles que hoje dizem não à privatização, são eles próprios que vão querer privatizar, porque vão querer ganhar dinheiro. Neste momento ainda não, porque ainda não existe essa pressão económica massiva, não é? Por outro lado, existe aquele, mas isso penso que é uma mais justificação retórica do que outra coisa, dizer que nós lutamos para libertar a terra e os homens, não é? Libertar a terra. Então, se nós não libertarmos a terra, vamos entregar a terra outra vez aos privados e com certeza que uma parte significativa também será para estrangeiros. Então, onde está essa questão da libertação da terra? Mas, infelizmente, os nossos libertadores acabaram por não fazer bem aquilo que eles queriam quando disseram que libertavam a terra, não é? Portanto, o que está-se a passar em Moçambique não é nada daquilo que eles diziam sobre a libertação da terra e dos homens, não é? E do país e da economia, etc. Portanto, é mais um compasso de espera de tempo que o capital entre, e nessa altura eles vão ganhar muito dinheiro. O Banco Mundial e os Estados Unidos da América não conseguiram nunca esconder a grande vontade de ver a terra privatizada em Moçambique. Sucede que Moçambique acaba de beneficiar do segundo compacto do Millennium Challenge Corporation, portanto, a CANT. Foi o segundo consecutivo, houve um intervalo por várias razões, amplamente difundidas na altura. Este passado nos torna, digamos, uma espécie de uma presa fácil que nos pode conduzir à cedência em relação à privatização da terra. Quer dizer... Porque o Banco Mundial, quando manifestou esse desejo, foi mais ou menos na altura do primeiro compacto. Sim, o Banco Mundial e outras organizações internacionais e setor privado, algum setor privado, desejam a privatização da terra. No entanto, a lei atual de terras nem é contraditória com o facto de ser estatal. Porquê? Porque você tem um doate de 50 anos, renovável por mais 50 anos, e não há nenhum tipo de investimento que não seja recuperável em 100 anos, nem em 30 anos, nem em 20 anos. Portanto, o empresário entra, tem terra garantida de 50 mais 100 anos, com a vantagem de quase nada pagar pela terra, a não ser que haja sociedades não transparentes com elites locais. Ao contrário, teria que pagar, assim, muito pela terra, e, portanto, ao investidor até pode ficar mais barato comparativamente à possibilidade de ter que comprar a terra. Portanto, aqui, agora, por outro lado, o investidor também gostaria de ter a terra como ativo da empresa, e assim não tem esse ativo da empresa. Portanto, há aqui um certo balanço de aspectos vantajosos e desvantajosos para os empresários, mas que de modo algum dificulta o investimento na terra. Portanto, é por isso que também o próprio Banco Mundial pressiona, mas não tanto o suficiente para impor a privatização de terra, porque o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, são questões fundamentais, eles impõem, não sugerem, não é? Como acontece em muitos casos. Portanto, neste caso ainda estão ali numa situação de parecer, de opinar, de aconselhar, ainda não chegaram ao ponto de impor, porque também eles sabem que também o investimento estrangeiro,
o investimento nacional também de grande superfície ainda não chegou. Portanto, então eles estão ali ainda num certo compasso de espera. Eu fiz um texto, quando foi a parte inicial do Duarte, em que dizia que o Duarte podia ser uma antecâmara para a privatização da terra. Ora, privatizar a terra também é um fator perigoso para os camponeses. Porquê? Porque os camponeses podem vender a terra muito barata. Eles não têm informação do valor da terra. Um camponês com 50 mil meticais pensa que já ganhou o mundo e que nunca mais aquele dinheiro acaba e, portanto, pensa que vendendo a terra fica com muito dinheiro suficiente. Mas não é verdade, não é? Então, a falta de informação, a falta de conhecimento, a falta de capacidade negocial dos camponeses para vender a terra é tão fraca que ele venderia a terra de forma muito mais barata, por exemplo, seria desvantajoso para os camponeses, por um lado. Nesse sentido, a não privatização de terra defende, de algum modo, os camponeses, o que é correto. Por outro lado, também, a terra, para os camponeses, não é só um bem, um fator de produção, um fator material, é também questões de natureza antropológica, sociológica, dos espíritos, a terra do meu avô, a terra que é de Deus, foi uma doação de Deus, todos os aspectos simbólicos, antropológicos, da cultura das populações, têm muita importância na hora deles venderem a terra. Portanto, ficarem sem terra é ficarem sem os seus espíritos, sem os seus mortos, sem a sua tradição, etc, etc. E esse aspecto, a não privatização de terra também defende esses aspectos de natureza cultural, antropológica das populações. Portanto, eu penso que a minha opinião sobre a privatização da terra é que a terra não deve ser generalizadamente privatizada, devem salvaguardar estes valores dos camponeses e das populações, mas em alguns aspectos concretos, onde a terra já é explorada por companhias há 50, 100 ou mais anos, como por exemplo o açúcar, como por exemplo algumas machambas de gado, como por exemplo o chá, as áreas do chá, etc. Essas terras que já estão sendo exploradas com a mesma cultura, com o mesmo objetivo, onde as populações já não têm aquela terra há dezenas de anos, há décadas, eu penso que aí deve-se dar oportunidade às empresas para terem a terra como posse. Naturalmente que, por exemplo, o açúcar, que é o exemplo que eu costumo dar, o proprietário, a empresa vai mudando, mas ao mudar, a empresa também vende a outra a terra. Portanto, significa que aquela terra já há décadas que não é utilizada pelos camponeses. O Estado não ganha por não privatizar, porque a taxa que o Estado aplica sobre a utilização de terra é uma taxa muito baixa. Se vendesse a terra, representaria uma receita mais alta para os cofres do Estado. A empresa continua a operar como vem operando há décadas, os camponeses continuam a ter aquela terra como há décadas e, portanto, na realidade pouco se alterava. E isso dava-nos a oportunidade a esses casos muito concretos, específicos e bem delimitados que fosse privatizado. Mas, em momento de venda da terra, o Estado deveria ter sempre o direito de preferência de recuperação da terra. Então, se estes assuntos forem bem tratados, na possibilidade de privatização de certas áreas muito específicas, sobretudo aquelas que estão sendo ocupadas há décadas por uma determinada cultura, eu penso que talvez se ganhasse com isso e não os efeitos negativos sobre as populações seriam muito pequenas, ou quase nenhum. Professor João Mosca, a questão da terra é motivo de guerras em algumas sociedades. É verdade que Moçambique tem muita terra. Olhando para o panorama atual, estamos imunes do eventual conflito exacerbado decorrente de uma eventual má gestão da terra? Quer dizer, a má gestão da terra já está implicando muitos conflitos. Os camponeses, quando reclamam, os camponeses, quando se reúnem, os camponeses, quando exigem questões à volta da terra, já é uma situação de conflito. Não é um conflito violento,
não é um conflito de todo o país, mas já existem muitos conflitos sobre a terra ao nível local. Mas esses conflitos podem ou não evoluir eventualmente para conflitos violentos? Agora, o conflito grande sobre a questão da terra, envolvendo camponeses, mesmo considerando outras experiências onde esse assunto é muito forte, como por exemplo no Brasil, onde existe um movimento sem terra, que é muito apoiado e tem quase a característica de um partido político, aí os conflitos existem, mas continuam sendo localizados, embora tenham organizados em forma de partido político, de pressão junto do sistema político, junto do Estado, etc. Mas não acaba por ser um conflito generalizado em toda a sociedade. Agora, há em Moçambique pontos críticos de conflito de terras de fronteira. Malawi e a bacia do Rovuma. Quer dizer, os caudais de gás do Rovuma, em alguns momentos, cruzam as fronteiras com Tanzânia e com França. França tem umas ilhas no Índico que, segundo as milhas de território marítimo de Moçambique, Tanzânia e França, juntam-se. Agora, não sei como é que se esse aspecto vai ou não gerar um conflito territorial entre países, porque a entrada da Total, os interesses militares, incluindo militares da França em Moçambique, já podem estar na perspectiva de que, caso exista alguma situação de conflito, a França esteja preparada para o efeito. Tanzânia, igual. Portanto, há ali uma zona de interseção de águas territoriais que é preciso ter muito cuidado na sua gestão. Responsáveis das embaixadas francesas em Moçambique não se cansam de dizer que a França é o país mais próximo de Moçambique, exatamente fazendo alusão às tais 2 ou 3 ilhas que existem no Oceano Índico que ainda são francesas. Então, é preciso ter essas coisas como atenção, além do velho tradicional conflito aqui com os nossos amigos do Malawi. Né? Professor, um dos grandes problemas que se pretende resolver quando se pensa numa eventual revisão da Política Nacional de Terras tem a ver com a agricultura. Qual é a relação que, do seu ponto de vista, existe entre o insucesso da nossa agricultura e a Política Nacional de Terras vigente? Eu acho que não há nenhuma relação. Portanto, uma eventual revisão não resolve os problemas da agricultura? Não. Os problemas da agricultura são muitos outros. A terra não constitui ainda nenhum problema para a agricultura, não só para a agricultura de pequena escala, como problema de grande escala. Em termos de conflito de ocupação de terra. Agora, a terra é um problema para a agricultura na medida em que está perdendo fertilidade de solos. Não é verdade absoluta de que as terras em Moçambique são muito ricas. Isso não é certo. Há zonas muito ricas, mas a generalidade dos solos em Moçambique não é de grandíssima fertilidade, embora existam zonas de muito alta fertilidade. Aliás, mesmo o grande regadio de choque, grande parte da terra perdeu fertilidade. Sim, claro. E muitas, mesmo nas zonas que a gente pensa que são zonas muito férteis, os estudos de solos indicam que não é verdade isso. Não é? Embora, ressalvo, há muitas zonas de muito alto potencial, não é? Não só de solos, como é clima, etc. Agora, a agricultura, a terra está a perder fertilidade, não só por questões de erosão, como também o problema da desflorestação. A desflorestação é um caso gravíssimo em Moçambique, que ainda não vi ainda ninguém do poder e do Estado falar seriamente sobre esse assunto. Existem estudos no Instituto de Investigação Agronómico sobre esse aspecto, na Faculdade de Agronomia, e nós aqui também já temos estudos que revelam claramente que existe fertilidade de solos e que essa fertilidade de solos deriva de 3 aspectos fundamentais. Alargamento da população, da densidade populacional em algumas zonas, onde as pessoas se concentram mais, ou devido a migrações forçadas, ou devido ao crescimento próprio da população. 2, o problema da desflorestação gravíssima que existe em algumas zonas, para efeitos de, a gente pensa que é principalmente para exportação, mas essa componente de exportação é uma percentagem baixa,
principal desflorestação é feita pelas próprias populações para produzir carvão, lenha, estacas, etc., construção civil. Portanto, quando aumenta a população, a desflorestação acontece para tirar produtos da floresta, para renda das pessoas, e a floresta diminui para a abertura de novas machambas. E depois, como não há trabalho de conservação dos solos, a erosão, com mais áreas desbravadas, começa a erosionar-se, porque a floresta contribui de forma muito significativa para manter a fertilidade do solo. Não? Se ela desaparece e não é nada colocado em substituição, e a agricultura praticada não é totalmente respeituosa com a manutenção da fertilidade do solo, os nossos solos vão perdendo qualidade. Portanto, significa o quê? Significa que a lei de terras também devia prever esses assuntos de preservação da qualidade da terra. Não? E, professor, o que é que tem de ser feito? Ou seja, o que o Estado deve fazer para assegurar ou para conferir conhecimento sólido por parte das comunidades, de modo a que as consultas comunitárias terem de continuar, aconteça com alguma solidez, o que não acontece neste momento, como teve a ocasião de observar? Quer dizer, primeiro temos que saber primeiro se o Estado está ou não interessado que as comunidades tenham essa informação. Se o Estado está interessado, ou um determinado grupo de interesses económicos está interessado em ocupar aquela terra, sejam nacionais como estrangeiros, quanto menos informação o camponês tiver, a comunidade tiver, melhor para eles, porque entram mais facilmente, penetram mais facilmente, negociam mais facilmente, não é? Se é que é negociar ou se é apenas ocupar. Portanto, a primeira questão é essa, saber se existe por parte dos interesses económicos e políticos vontade, interesse material em que as populações tenham esse conhecimento e tenham essa capacidade de negociar. Agora, o que sim pode haver é muitas organizações da sociedade civil fazerem esse trabalho. Isto é, defenderem os camponeses para que eles tenham maior capacidade de negociar. Como é que isso é possível? Primeiro, a organização dos próprios camponeses. Segundo, informação sobre o que é a lei de terras, conhecimento, e depois eles próprios estarem organizados, porque os conflitos de terras não é só de quem vem de fora. Lá dentro, entre a comunidade, também há conflitos de terras. O SOBA é Angola, o líder comunitário, os grupos de elite local, depois entram os professores que vêm de fora, os enfermeiros que vêm de fora da aldeia, da comunidade, todos esses começam a ganhar interesses locais cujos interesses são também contraditórios entre si e onde as famílias dominantes locais e as autoridades locais, os líderes locais, também têm interesses locais. Portanto, o conflito é também a nível local. Eu lembro uma vez, não sei se vocês sabem, eu sou de uma certa zona, eu sou da Grongosa, e uma vez, depois de muitos anos, quis voltar à Serra, ir lá ver na Serra. Então, lá da administração do distrito, disseram o seguinte: não, você tem que levar coisas para o rego. Então, o que é que eu preciso de levar? Então, eu precisava de levar um garrafão de vinho tinto, um pano branco, um pano preto, fósforos e cigarros para o rego. Para o rego fazer as rezas, então eu já poder subir a montanha e a floresta sem perigo dos ataques dos espíritos da floresta. Então eu comprei aquilo tudo e fui entregar ao rego. Quando o rego soube do meu nome, porque eu sou da zona, e eu comecei a falar a língua do rego, ele disse: já não precisa de nenhuma reza, pode ir, faz favor. O que é que significa? E aquele rego estava em disputa com outro rego da terra, porque para ir àquela serra tinha que haver uma reza. Então o rego vizinho, ele estava a reivindicar que a serra da terra, onde é preciso fazer reza para poder ir até lá, pertence a ele e não àquele antigo que estava já a beneficiar-se dos garrafões de vinho. Então apareceu a dizer: não, aquela zona é do meu regulado, não é do teu regulado. Então os turistas não podem passar em ti, têm que passar em mim. Tá, esses conflitos também existem lá localmente, não é só a elite local, o investidor estrangeiro, o investidor nacional que tem conflitos com a terra. As próprias pessoas lá têm conflitos com a terra. Depois, quando você casa, vem a senhora não sei de onde, 2, 3, 4, 5 mulheres. Precisa de nova machamba. Quer dizer, não, você já não tem machamba, tem que ocupar a machamba de outra pessoa, de uma zona que não tem machamba. As pessoas juntam-se, vão discutir, mas aquela machamba, aquela senhora veio como é.
Tudo isso são questões que vocês conhecem bem, porque não sei se todos nasceram, seus papais, vovós já são mapotecos ou não, mas são lá da Machamba, sabem desses problemas, não é? Professor Mosca, na sua opinião, o setor privado defende que devesse mudar os moldes em que a consulta comunitária é feita pelos grandes investidores, ou seja, os investidores não precisam de serem envolvidos de forma direta nessa consulta, esse papel deve ser assumido pelo Estado. Gostava de ver o seu ponto de vista. Não. O setor privado tem que ir. O setor privado tem compromissos, não é? Tem que assumir responsabilidade. Então é só ocupar o Estado resolve o problema? Não, eu estou de acordo que a principal questão da relação é entre Estado e população. Mas o investidor tem que estar lá. O investidor diz que agora você vai sair daqui, vai sair daqui, essa terra já é minha. E ele não tem nada a ver com o assunto. Não há responsabilidade social, não há indemnizações a fazer. Quem faz a indemnização? É o Estado ou o investidor? Não, tem que participar agora. Não tem que participar em quase tudo, mas tem aspectos de negociação em que o setor privado tem que negociar e tem que ter compromissos assinados pelas várias partes, pelo Estado, por algum representante da comunidade e pelo investidor, em que ele se compromete a um X número de postos de emprego, a um X número de salários por cada posto de emprego, a um processo de reassentamento e o apoio ao processo de reassentamento, se for o assunto, não é? E indemnizações pela terra e um pagamento certo do valor da terra, e não andar a pagar 200 meticais por uma zona que, como muitas vezes acontece, não é? Por outro lado, o setor privado acha que quando pede terra para uma determinada atividade e pelo meio constata que aquela atividade já não é viável, muda de atividade, devia-se dispensar qualquer requerimento ao Estado. O que é que nos sugere o professor Mosca? Quer dizer, o empresariado, as empresas, têm, numa economia de mercado, têm liberdade de abrir e fechar negócios, mas o Estado tem que ser informado, não é? Por exemplo, existe o licenciamento de atividades económicas e quando você fecha, o Estado também deve saber que a sua empresa fechou. E porquê é que fechou, não é? Agora, o Estado não pode impedir de que ele, em situação de prejuízo ou de perda ou de simplesmente quer deixar de desenvolver aquela atividade, o proíba. Isso não pode fazer. Agora, ele tem que ter conhecimento e não só tem que preservar os direitos dos trabalhadores, através das indemnizações que estão previstas na lei, não é? E, se for caso, a responsabilidade social das empresas perante esses acontecimentos, esses factos, não é? Portanto, tem que informar, sim, com certeza. Não no sentido de esperar uma proibição, mas no sentido de garantir que o Estado, enquanto autoridade e enquanto nos seus diferentes órgãos de regulação, garantirem o cumprimento dos compromissos de todas as partes. Como garantir a assistência que as organizações da sociedade civil fazem a muitas comunidades pelo país inteiro em matéria ligada, portanto, à terra, sem que estas organizações sejam vistas pelo governo como uma espécie de oposição política? Quer dizer, essa ideia de que o governo vê a sociedade civil como oposição já diminuiu, não é? Já diminuiu. Neste momento, penso que em alguns ministérios já é visto como um parceiro, não é bem um parceiro, mas já é visto como organizações que podem ter atividades no sentido positivo, mesmo de apoio ao próprio Estado, lá onde o Estado não tem capacidade ou lá onde o Estado não tem possibilidades de realizar o trabalho por razões diversas, não é? E o Estado, de facto, essas capacidades não possui a nível local, mesmo a nível distrital, essas capacidades, exceto alguns distritos, o Estado é muito fraco, muito débil, não é? Portanto, essa ideia de que já não existe tanto, mas ainda existem algumas reservas, na medida em que a sociedade civil, que deve atuar como organizações independentes do poder de Estado ou dos partidos políticos, deve atuar em função dos seus próprios valores, dos seus próprios membros das organizações, não é? E disso depende muito das próprias filosofias que as organizações têm.
As organizações têm diferentes filosofias, não são todas iguais, mas, regra geral, essas que trabalham com a terra são organizações que defendem o direito da terra, a negociação mais equilibrada, o cumprimento da lei conforme está previsto, a defesa dos camponeses, e algum trabalho foi feito para informar as populações e, em alguns casos, até para suportar juridicamente algumas comunidades. Agora, também as organizações de sociedade civil que trabalham com a terra ou sobre a terra também têm limitações, não é? De técnicos, de juristas, de pessoas que trabalham no terreno, de interligação com as comunidades, também têm as suas próprias dificuldades, mas penso que quanto mais houver reforço da sociedade civil, melhor. Mas mais importante que isso é dar ao cidadão, individualmente e coletivamente, esse conhecimento, dar ao cidadão a sua força de poder reivindicar ele próprio e a própria comunidade organizada em si própria, de defesa dos seus próprios interesses. Essa é que é a verdadeira cidadania, não é? Portanto, o cidadão deve ter o direito à indignação e deve ter o direito ao protesto sempre que, justamente, os seus direitos forem agredidos, seja por quem seja, pelo Estado, por empresas, por outro cidadão, por quem quer que seja. Agora, esse direito à indignação, essa capacidade individual que tenho de eu me indigno com isto e me revelo e me manifesto de diferentes formas, a sociedade moçambicana não tem isso aí. Não é? Qual é a visão do professor Mosca sobre o valor econômico da terra em Moçambique, ainda no contexto de uma eventual revisão da Política Nacional de Terras? Quer dizer, há várias perspectivas. Eu sou, neste caso concreto, eu sou a favor de que a terra deve ser avaliada em termos do seu potencial para os diferentes fins a que se destina. Você quer terra para fazer uma certa tipo de utilização imobiliária. Aquela terra tem um valor. E esse valor é calculado. A terra é utilizada para fazer milho. O milho tem uma certa rentabilidade. Aquela terra pode ter um certo valor. A terra feita para fazer uma grande centro de turismo tem outro valor. Portanto, o valor da terra é variável em função de quê? Em função, em primeiro lugar, da sua utilização. Depois, a partir daí, calculo e também do seu potencial para outras utilizações alternativas. Suponhamos que você tem uma machamba na zona da costa e quer fazer turismo. Então, há ali dois valores. Naturalmente que o valor do turismo vai ser mais forte. Se aparece um operador turístico, ele tem que pagar o valor correspondente ao valor da terra para efeitos de turismo. Agora, depois de estabelecido um valor da terra potencial, aparece como um valor indicativo, onde o comprador e o vendedor da terra têm aquele valor como indicativo. Depois é um problema de negociação. Não significa que aquele valor é o valor que efetivamente vai acontecer na transação da terra. O valor depois tem que ser negociado, sabendo que ambas as partes conhecem o valor daquele solo em função da utilização que vai ter e do tempo que vai ter a utilização. A partir daí, estamos a criar condições de conhecimento sobre o valor da terra a ambas as partes da negociação, porque o camponês não sabe minimamente, neste momento, qual é o valor daquela terra se for utilizado para uma instância turística. Então pode vender aquilo super barato. Isso não pode acontecer, não deveria acontecer. Portanto, é isso que penso que deve acontecer. E aí aparece a função do Estado, aparece a função da sociedade civil a fazer essa estimativa sobre o valor da terra e aparece o Estado e também a sociedade civil a preservar os direitos dos camponeses na negociação. E se a negociação for a um preço muito abaixo daquilo que está estipulado, pode haver mecanismos de proibição de venda naquelas condições. Ainda no aspecto econômico da terra, o professor Mosca vê alguma possibilidade de camponeses com extensas terras, entretanto, estão desprovidos de outros recursos, poderem participar em alguns empreendimentos usando como terra, portanto, a sua ação? Podem, não é? Porque há muita gente aí que tem doates grandes, vem um investidor e eles depois entram na sociedade dizendo que deu a terra, não é? Isso há muitos casos aqui. Os camponeses também podem fazer isso, mas é mais difícil para os camponeses
porque não têm tal conhecimento, informação, cidadania, capacidade de entrar numa gestão de uma organização complexa como são as grandes empresas. Portanto, o camponês fica sempre em desvantagem, não é? Portanto, isso, teoricamente, o que você me pergunta pode acontecer, mas na realidade é quase uma impossibilidade, não é? Professor, se ao fim desta auscultação pública que está a acontecer à escala nacional, se chegar à conclusão que não há lugar à revisão da política nacional de terras, isso pode representar uma decepção? Não, politicamente isso não vai acontecer, não é? Não estão a movimentar tanta gente, tantos recursos, tanto tempo a discutir a reforma da lei da política de terras para depois, no fim, ser o próprio Estado a vir dizer que afinal isto não deu nada, não é? Alguma coisa vão dizer, alguma coisa, mas penso que é possível introduzir algumas pequenas alterações, sobretudo essa questão da negociação, da auscultação, da descentralização. É possível aperfeiçoar algumas coisas, mas não, como digo, não são questões que neste momento sejam grandes dificuldades e grandes entraves à questão da terra. Mas esta auscultação tem um grande potencial de fomentar, portanto, um processo com uma certa exclusão. Vejamos a situação no centro do país e também na província de Cabo Delgado, algumas regiões, portanto, da província de Cabo Delgado, onde, aliás, muitos cidadãos em idade eleitoral não puderam exercer o seu direito cívico por força da situação prevalecente de conflito armado no centro e também em Cabo Delgado. Pois, pode provocar isso, não é? E também não estamos muito certos que esses dois conflitos terminem rapidamente, não é? Portanto, vai haver exclusão, com certeza, não só por razões de natureza militar, também por outras razões. Há certas zonas do país onde é difícil chegar. Não é possível ir a todo o sítio do país, porque o país é grande e existe população em todo o lado. Portanto, não é possível auscultar em todas as zonas do país e em todas as comunidades, não é? O importante é escolher zonas, escolher comunidades representativas de determinados cenários futuros e tirar dessas auscultações, talvez, conclusões para o conjunto do país, mas o conjunto do país também, por outro lado, é de tal maneira diverso que nem sempre essa aplicação de uma zona para outra seja completamente possível. Agora, nem tudo, como em tudo, é preciso haver sempre, por parte dos órgãos do Estado, da sociedade civil, das empresas, muita criatividade e adaptação a realidades concretas. Isso é possível com gente formada, preparada, e não só preparada em questões da terra, preparada na parte da política, sociológica, antropológica, económica. Portanto, com todos esses aspectos considerados, então é que é possível fazer alguma coisa. No caso contrário, estaremos sempre com dificuldades. Não é? O professor Mosca dissocia, portanto, os grandes problemas por que passa a nossa agricultura da legislação vigente da terra no país. Em duas palavras, professor, quais são as causas do panorama que a nossa agricultura nos apresenta nesta altura? Em duas palavras. Duas palavras eu já disse, não é? Mas, primeiro, há políticas públicas que não têm em consideração os camponeses. Preços, mercados, relações com outras empresas de maior dimensão, camponeses, problemas de fronteira, proteção dos produtores nacionais, ações de comercialização e depois também a divulgação de técnicas mais produtivas através dos resultados da investigação e de um aparelho de extensão rural mais forte, não é? Portanto, problemas de fertilidade dos solos e depois também a questão da entrada massiva de produtos comestíveis sem qualquer proteção. Não estou com isto a dizer que devemos fechar as fronteiras, mas devemos ter um processo de encerramento gradual de fronteiras ao longo de muitos anos, ao mesmo tempo que se estimula a produção nacional para que as pessoas continuem a ser abastecidas
mas cada vez mais com produção nacional e menos com produção importada. E também questões de interesses económicos. Por exemplo, se você fecha a fronteira e se entram produtos vegetais, por exemplo, para a cidade de Maputo, os agricultores do Choco ou da Moamba não vêm a protestar na televisão. Mas se você fecha a fronteira para os lobistas, para os moqueiristas terem maiores dificuldades ou ter maiores exigências de fazer transação, fazer importação de coisas, os moqueiristas aparecem no dia seguinte na televisão. Portanto, o poder do lobby, os interesses económicos e a organização que têm os moqueiristas, os importadores, com interesses económicos ligados a elites locais, é muito mais poderoso do que os agricultores que andam lá na machamba de 24 horas por dia debaixo do sol a trabalhar e que não estão suficientemente organizados ou não estão organizados para fazer também o seu lobby e a defesa dos seus próprios interesses. É por isso que neste momento importa-se tudo, sempre se fala de criar mecanismos de proteção gradual, mas nunca se fez. Por exemplo, há zonas do mundo, como por exemplo a Europa, onde a proteção à entrada de certos produtos demorou 30, 40 anos, enquanto que internamente estavam criando condições para que a produção nacional pudesse ser competitiva em relação às importações. Então aí você abre as importações, mas você sabe que internamente tens empresariado que vai competir em melhores condições do que os produtos importados. Então nessas condições você não tem problema nenhum de abrir a fronteira. Agora, nas condições atuais, não é possível. O professor João Mosca tem um longo percurso em abordagens ligadas sobre questões da terra em Moçambique. Foi o nosso convidado para nos ajudar a refletir sobre a exploração em curso no país, que pode conduzir à revisão ou não da política nacional de terras. Continue ligado a nós, pois nós somos a sua melhor eleição e as promessas que se seguem são ainda muito mais aliciantes.